Olá, estamos mais uma vez reunidos para o As Crianças Importam, o podcast do Expresso com a participação da jurista Odete Severino Soares e da psicóloga Ruth Agulhas. Eu sou a Cristiana Martins, jornalista do Expresso e moderadora deste podcast. Sejam bem-vindos. O tema de hoje é interessante e faz cada vez mais parte do nosso cotidiano. E ainda estamos a aprender a lidar com os limites deste tema. Do que eu estou a falar? Estou a falar da privacidade das crianças na utilização das plataformas digitais. Estamos em pleno verão e, apesar das restrições da pandemia, este é sempre um tempo de férias e, portanto, de muitas fotografias, de criação de memórias. Mas, de acordo com o artigo 16º da Convenção sobre os Direitos das Crianças, é necessário garantir a proteção da privacidade da vida privada das crianças. Este é um tema novo e há até já um comentário geral no número 25 do Comitê dos Direitos da Criança no Ambiente Digital. É um tema com que todos nós estamos a aprender a lidar. Estamos todos a aprender em direto como lidar com essa questão e temos de nos adaptar a essas novas realidades. Portanto, o que é que nos guia aqui? É sobre isso que nós vamos conversar. Para nos ajudar a percorrer esses novos caminhos, cheios de curvas, convidamos Tito de Moraes, fundador do projeto Miúdos Seguros na Net, miudosseguros.net, uma iniciativa familiar que desde 2003, portanto há quase 2 décadas, muito nos tem ajudado e a várias famílias, as escolas e a comunidade a promover uma utilização ética, responsável e segura das tecnologias de informação e comunicação por crianças e jovens. Como representantes das gerações mais novas, como é tradição nesse podcast, teremos conosco o João Rego, um jovem açoriano de 17 anos, que nos fala de São Miguel e que é fundador da plataforma Grades Up, uma rede social educativa criada durante a pandemia e que permite aos alunos do 7º aos 12º anos, portanto que estão no 7º ou até o 12º ano, tirarem dúvidas entre si. Ele já nos vai dar mais detalhes desse projeto. Portanto, olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o 7º episódio do As Crianças Importam. Odete, esta é uma temática que parece simples, parece até quase uma brincadeira, né? Fotografias com telemóveis, distribuição em redes sociais. Até pode parecer que as suas consequências não são graves, mas podem ser. Do que estamos a falar realmente quando falamos de privacidade infantil nas plataformas de comunicação? Devem ser as próprias crianças a estabelecer os limites do que pode ser divulgado? Olá a todos e a todas. De facto, as crianças são uma categoria vulnerável de utilizadores das plataformas digitais de comunicação, os chamados serviços online. Em alguns casos, a recolha e a utilização de dados relativos a crianças podem constituir violações da privacidade e da proteção de dados. E, em outros casos, pode levar mesmo a resultados ilícitos, que vão de simples perturbações a desfechos mais graves, tais como o ciberassédio, a exploração sexual e outras formas de exploração. É um facto incontornável. As crianças passam uma quantidade significativa de tempo utilizando serviços online, como sítios web, aplicações, serviços de jogo, serviços de mensagens instantâneas através de uma série de dispositivos, como telemóveis, tablets, computadores pessoais, bem como outros dispositivos da chamada Internet das Coisas, em inglês Internet of Things, como os assistentes virtuais. Os serviços são utilizados por crianças para uma multiplicidade de objetivos, de propósitos, como, por exemplo, entretenimento, interação com os amigos, familiares e terceiros, consumo de música e vídeos, procura de informação para vários fins, incluindo tarefas escolares. Todos estes serviços que eu mencionei e que é um leque bastante vasto, recolhem e tratam dados pessoais, começando com os dados de contacto, dados de localização, imagens, dados de utilização, dados sobre a interação com os serviços, etc. Ou seja, a realidade é que hoje as empresas tendem a saber cada vez mais sobre os padrões de comportamento, a condição, os hábitos, as preferências dos seus clientes ou potenciais clientes, incluindo crianças, e isso é um dado incontornável. Hoje, o grande desafio
está em garantir o controle sobre a privacidade dos dados nesta nossa sociedade de informação, em especial dos dados das crianças, onde a crescente adoção da internet, das redes sociais e dos modelos de negócio digitais cria uma equação difícil de resolução. Por um lado, as pessoas sentem-se atraídas e partilham, às vezes voluntariamente, outras vezes não, os dados da sua vida pessoal e frequentemente sem considerarem os potenciais efeitos colaterais. Por outro, as empresas armazenam cada vez mais informação sobre os seus clientes e geralmente com o objetivo de fornecer mais e melhores serviços ou como forma de monitorizar a própria informação. É esta tensão entre o direito à privacidade e a importância dos dados pessoais para as empresas que tende certamente a crescer, nomeadamente com os produtos gerados pela constante inovação tecnológica, como os smartphones. Em termos de enquadramento legal, importa referir o Regulamento Europeu da proteção de dados, que refere que o tratamento dos dados pessoais no âmbito da sociedade de informação só é lícito se as crianças forem maiores de 16 anos. Caso a criança seja menor de 16 anos, esse tratamento só é lícito se, na medida em que o consentimento seja dado ou autorizado pelos titulares das responsabilidades parentais da criança, de acordo com a legislação de cada Estado-membro. Mas as crianças nunca podem ter uma idade inferior a 13 anos, ou seja, há uma proibição geral de tratamento de dados de crianças no âmbito da sociedade de informação, caso estas tenham idade inferior a 13 anos. Através da legislação nacional, Portugal assegurou a execução deste regulamento na ordem jurídica interna, prevendo que a idade mínima seria os 13 anos e vemos num relatório da Comissão Europeia apresentado em junho de 2020 que temos uma proliferação nesta matéria ao nível dos Estados-membros que varia entre os 13, como Portugal e Dinamarca, e os 16 anos na Alemanha e Luxemburgo e Roménia. Esta situação cria uma certa insegurança jurídica ao nível das empresas que operam neste mercado global, o que no futuro, ao nível de uma reformulação deste regulamento, julgo que essa situação terá que ser resolvida em termos de harmonização, apesar de achar que é um bocado difícil, mas acho que terá que ser resolvida porque cria uma insegurança jurídica ao nível da atuação das próprias empresas. Tito, em primeiro lugar, muito obrigada por ter vindo conversar conosco aqui. Não está aqui conosco no Estúdio do Expresso, devo dizer aos ouvintes, está a participar por Zoom. De qualquer maneira, tendo em conta essas tensões, esses desafios, essas fragilidades que a Odete aqui já nos chamou a atenção, as várias idades referidas, os vários limites, isso tudo na nossa cabeça faz uma grande confusão, devo dizer. A verdade é que esse tema da privacidade, da partilha de informação e de imagem nas redes sociais quase que nos cercou sem nós irmos percebendo que estávamos cercados, né? Como é que nós podemos, então, proteger as crianças do risco de estarem online, de terem a sua imagem partilhada, muitas vezes sem que elas próprias saibam ou queiram estar nesses suportes, não é? E já agora queria pedir que nos explicasse em detalhe também o que é exatamente o projeto Miúdos Seguros na net. Eu queria começar por agradecer o convite para estar aqui assim a falar convosco sobre um tema que pessoalmente me interessa muito e sobre o qual tenho trabalhado praticamente desde o início do projeto Miúdos Seguros na net, em 2003, portanto já lá vão 18 anos. Mas as questões que se relacionam com a proteção de dados e a privacidade das crianças e dos jovens online começaram a colocar-se de facto com muita acuidade, sobretudo a partir do surgimento do fenómeno das redes sociais e depois também, ou simultaneamente, do surgimento dos dispositivos móveis, como os tablets, os smartphones e por aí fora. O que a Odete referiu, de facto, referiu a questão da regulamentação. E a regulamentação é, digamos, só um dos pilares sobre os quais nós podemos assentar a proteção da privacidade das crianças e dos jovens online. Tudo quanto diz respeito à segurança online das crianças e dos jovens
a minha perspectiva é que nós devemos encarar como uma cadeira de 4 pernas. Aqui, cada uma das pernas corresponde a um diferente tipo de abordagem. Se essa cadeira só tiver 3 pernas, já não se equilibra. Se tiver 2, não vai mesmo aguentar-se, e se tiver uma, alguém se vai magoar. Então, o que é que correspondem, digamos, essas 4 tipos de abordagens diferentes? Uma delas corresponde exatamente à abordagem regulamentar, e eu depois já irei detalhar alguns aspectos interessantes a este nível, mas as outras têm a ver com a abordagem educacional, ou seja, nós temos que trabalhar estas temáticas praticamente a partir do primeiro ciclo, porque os miúdos, apesar de só estarem autorizados a usar estas ferramentas legalmente a partir dos 13 anos de idade, todos nós sabemos que eles o fazem a partir de idades muito mais precoces, muitas vezes tendo já até os seus próprios dispositivos e tendo a ajuda dos pais, até muitas vezes, para a criação de contas onde mentem na idade para poderem usar estas ferramentas. Portanto, a questão da educação, da integração desta temática da proteção e da privacidade no currículo escolar é essencial. Depois, outra abordagem tem a ver com a abordagem parental, ou seja, a educação não pode ser feita só ao nível das próprias crianças, tem que passar também pelos pais. E tem que passar pelos pais porque muitas vezes nós vemos são os próprios pais a violarem a privacidade dos filhos de várias formas. Publicando imagens e informação e dados pessoais sobre os seus filhos sem o seu consentimento. E vemos isso nas redes sociais. Agora, na altura do verão, vamos ver montes de fotografias das férias em que as crianças são fotografadas e são colocadas no Facebook e noutras redes sociais. Vamos ver também, depois, quando no regresso às aulas, as fotografias do primeiro dia de aulas de inúmeras crianças à porta da escola e por aí fora. E vemos também que os miúdos começam a ter uma pegada digital ainda antes de nascerem, porque através da publicação nas redes sociais de ecografias e de outros elementos, na realidade os pais começam a criar a pegada digital dos filhos antes deles nascerem e eles as crianças não têm poder nenhum sobre essa pegada digital que está a ser criada deles, não é? E sobre a qual eles não têm controle para poder eliminar quando deseja. E nesse âmbito, por exemplo, fazendo depois agora aqui a ponto para a parte regulamentar, temos visto já que há casos já de crianças que, atingindo a maioridade, processam os pais por violação da privacidade, por utilização e publicação de imagens sem o seu consentimento, enquanto eles eram menores. E por fim, normalmente aquela que é a última, mas que normalmente é aquilo que os pais mais procuram, é que tecnologias é que eu posso procurar para proteger a privacidade dos meus filhos, quando muitas vezes são os próprios a violar essa privacidade. Não, desculpe, eu ia apenas querer concretizar aqui um aspecto, pensando nos ouvintes. Essa questão dos jovens que chegam aos 18 anos e processam os pais, já aconteceu em Portugal isso? Eu não tenho conhecimento de nenhum caso em Portugal. Eu em Portugal tenho conhecimento, e há mais do que um caso, por exemplo, de um juiz que proíbe os pais de publicarem fotografias dos filhos nas redes sociais, num processo de regulamentação de poderes parentais. Mas por queixa da própria criança ou jovem? Não, curiosamente não. Esse surge como, digamos, uma medida de precaução da parte do juiz, antevendo que na disputa possa haver pais, que é uma situação que acontece muitas vezes, que é pais que estão em processo de divórcio e o pai e a mãe têm perspectivas diferentes relativamente à utilização das redes sociais pelos filhos. Isso pode potenciar a geração de conflitos e no sentido de prevenir o surgimento desses conflitos,
há uma decisão, tenho ideia, ou do Tribunal do Porto ou de Évora, não tenho a certeza, que define, que proíbe os pais de publicarem fotografias da filha nas redes Pois, sociais. aqui as minhas colegas estão a me fazer sinal, parece que nós já lá vamos explicar um bocadinho melhor isso. Já agora, o Tito, antes de passar para a Ruth, queria só pedir que nos explicasse um bocadinho mais em detalhe o que é o projeto dos miúdos seguros na net, para os nossos ouvintes perceberem. O projeto Miúdos Seguros na Net, eu trabalhei num operador de serviço de internet entre 1999 e 2013 e fui confrontado com muitas situações negativas por parte dos utilizadores. E como o serviço de apoio ao cliente reportava a mim, eu tinha conhecimento quase em primeira mão desse tipo de situações. Era uma empresa que era focada no fornecimento de serviços para outras empresas, serviços na área da segurança, nesse âmbito a minha responsabilidade era comunicar os serviços ao mercado. Digamos, surge aí o meu interesse pelas questões da segurança. Depois, por outro lado, também tinha na altura, os meus filhos eram pequenos, e era confrontado a miúdo com situações relacionadas com a utilização responsável e segura por parte dos meus filhos. Quando deixei essa empresa em 2013, apercebi-me, já me tinha percebido antes, perdão, não havia conteúdo em língua portuguesa para ajudar as famílias e as escolas a lidar com este fenómeno. Comecei a escrever sobre o assunto e aquilo que era algo que eu, digamos, fazia para me ocupar numa transição de um trabalho, de um emprego para outro, acabou por se transformar na minha profissão e desde 2006 é isso que eu faço, é ajudar famílias, escolas e comunidades a promover a segurança online das crianças e dos jovens, chamando a atenção para muitas das questões que a sociedade portuguesa muitas vezes ainda não está desperta, nomeadamente, por exemplo, quando surgiu a questão do RGPD em 2016, começou a ser discutida, havia a questão de ser 16, de ser 13, já tinha a percepção que havia muitas crianças que mentiam relativamente à idade, portanto também sensibilizar os decisores políticos e não só para este tipo de questões. Gostava só de aproveitar portanto, uma das coisas que faço é ir às escolas, falar não só com as crianças e com os jovens sobre estas questões, mas falar também com os professores e com os pais e encarregados de educação e também com, por exemplo, técnicos que trabalham em comissões de proteção de crianças e jovens, que trabalham em CAFAPs, em casas de acolhimento e por aí fora. Neste âmbito, e já agora relativamente a esta questão, há aqui uma questão que é importante nós chamarmos a atenção, que é nós o que estamos a assistir é aquilo que há especialistas já chamam que é a datificação das crianças. Ou seja, que é isso, Tito? A datificação das crianças é a criação de um registro, de uma pegada digital exatamente antes delas nascerem, que começa a ser feita porque há um trabalho muito interessante, por exemplo, da provedora da criança de Inglaterra, que analisou, fez um estudo muito interessante sobre isto e que vê em que recolhem-se dados das crianças em casa, online e offline, e em casa temos desde, por exemplo, as câmaras de monitorização de bebés, os brinquedos eletrónicos que hoje já estão ligados à internet, os chamados assistentes virtuais que também recolhem informação muitas vezes de forma inadvertida por parte não só das crianças e dos jovens, mas de todas as pessoas que estão à volta, e depois no online, seja através dos mídias sociais, seja através daquilo que os pais partilham nas redes sociais, seja navegando na própria internet, vamos deixando um rastro, e as crianças não são exceção a isso, através da utilização dos smartphones e dos tablets, e começa a haver cada vez mais aplicações orientadas especificamente para crianças e para jovens, e também por aí fora, ou seja, desde os registros médicos que hoje passam também através da internet, então agora desde que passámos para o problema do Covid, esquemas de cartões de fidelização, as bases de dados escolares, os dados biométricos nas escolas, uma questão também que está agora na agenda, que é, sobretudo no período da pandemia, que é o surgimento de aplicações
que fazem o registro comportamental e análise comportamental dos estudantes, ou seja, estão permanentemente a analisar e a avaliar os estudantes e fala-se e discute-se das implicações que isso tem ao nível de um crescimento e de um desenvolvimento saudável para a criança. Estamos a falar de pulseiras e relógios que registam tudo quanto é de dados de saúde, por exemplo, desde batimentos cardíacos e por aí fora, até aos passos escolares, não esquecendo também tudo quanto tem a ver com os jogos online e as aplicações que são usadas para fins de lazer e entretenimento por crianças e jovens. Portanto, além da questão da datificação das crianças, começamos a ter o facto de que os dados das crianças são recolhidos num manancial enorme de meios, muitos dos quais não existe regulamentação para o seu tratamento. E em alguns casos têm surgido, por exemplo, no caso dos brinquedos eletrónicos, alguns processos, por exemplo, uma boneca na Alemanha, que foi proibida por e simplesmente no mercado, mas ela foi proibida por quê, Tito, já agora? Porque recolhia dados de crianças sem consentimento parental, porque as crianças falavam e dialogavam com a boneca e ela fazia o registro desses dados e dessa informação sem haver o consentimento. E o problema que surge é que muitas vezes os pais, e isto relativamente às aplicações, por exemplo, de estudo online, que fazem o registro comportamental, o consentimento é dado muitas vezes pelos pais sem a consciência do que é que estão na realidade a consentir. Quais são as implicações ao nível, por exemplo, do desenvolvimento saudável, ao nível da saúde mental, para alguém que está a utilizar uma aplicação, de estudo e que está permanentemente a ser avaliada. É a mesma coisa, vamos imaginar assim, você como jornalista tem uma aplicação que está sempre a avaliá-la se está a fazer um bom trabalho ou se não está a fazer um bom trabalho. 8 horas por dia, todo o tempo que está a trabalhar. Isto é o que acontece com estas aplicações. Tito, eu estou um bocado assustada com tudo que estou a ouvir e acho que os nossos ouvintes também deverão estar, e vou aproveitar esse gancho da questão da saúde mental para fazer aqui a introdução, a primeira pergunta à Ruth. Ruth, imagino que também esteja de alguma forma preocupada com a imensidão de suportes que podem recolher as informações sem haver nenhuma regulação. E eu estou aqui a pensar numa coisa. Essa dúvida quase que metódica em relação à recolha e depois partilha desses dados deve ser uma preocupação constante dos educadores e das famílias, ou ela deve apenas ser resultado de um incômodo das próprias crianças, de uma reivindicação das crianças para que cesse a partilha ou a recolha dessas informações? Olá a todos. Bem, naturalmente que aqui os pais devem tentar agir antes das situações problemáticas surgirem. Portanto, vamos pensar sempre numa abordagem preventiva. Eu recentemente estava a ler um livro de um autor norte-americano sobre este tema, agora não me recordo do nome do autor, peço desculpa, em que ele fazia aqui uma comparação muito interessante. Ele dizia que nós devíamos apresentar aos nossos filhos a internet. Olha, filho, esta é a internet. E o que é apresentar a internet com todo este manancial e este mundo que a Odete e o Tito já aqui expuseram? De facto, quando as crianças são mais pequenas, nós levamos-las aos parques, aos museus, à praia, à rua, e vamos-lhe ensinando não só regras de convivência, regras de etiqueta também, como se comportar com os outros, como respeitar a sua vez, como não magoar o outro, como precisar de ajuda a quem a pode pedir, alertamos para os vários perigos e definimos também, ensinamos regras de segurança às crianças, como atravessar a rua na passadeira ou como aprender a descodificar um semáforo. Depois as crianças naturalmente entram na escola, crescem, o seu mundo social alarga-se, ficam mais autónomas e é óbvio que a supervisão parental vai ter que ser ajustada, reajustada à medida que a criança vai crescendo, vai tendo outra maturidade e é suposto que a criança vá tendo aqui uma progressiva autonomia. Ora, da mesma maneira, sugeria este autor,
que nós apresentamos este mundo físico à criança e a ensinamos e lhe mostramos como é que se deve comportar em segurança nele, devemos fazer também o mesmo com o mundo virtual e com o mundo da internet, que, como sabemos, é descoberto cada vez mais cedo. É muito fácil nós vermos crianças de 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos agarrados ao tablet e ao telemóvel dos pais, dos irmãos mais velhos, e portanto temos de os ajudar como pais primeiro a usar a internet em segurança, naturalmente tendo sempre como ponto de partida também o nível de maturidade da criança. Já falámos aqui noutros episódios desta questão da maturidade, que é sempre uma bússola que nos orienta. Não basta pensar na idade cronológica. Temos que pensar na maturidade cognitiva, emocional, social e moral. E efetivamente estamos a pedir aos pais, pedir neste sentido de os sensibilizar, para que tenha que haver de facto supervisão. A internet, o consumo de internet e o navegarem na internet sem qualquer tipo de supervisão e de orientação parental é um bocadinho uma terra sem lei, não é? Como nós víamos às vezes naqueles filmes de cowboys, não é? Onde vale tudo, não é? E portanto os pais têm que perceber que são modelos, que têm que orientar, que têm que ensinar, que têm que balizar, têm que responsabilizar também, estimulando o pensamento crítico e a reflexão das crianças, mas têm também que proteger, não é? E efetivamente falámos aqui já de algumas situações de risco ou de perigo que podem surgir, e hoje sabemos que o mundo virtual é uma porta de entrada privilegiada, eu diria até privilegiadíssima, não é? De entrada de contacto com as crianças, que estão muitas vezes entregues aos seus dispositivos horas a fio, e agora com a pandemia isto também se agravou de forma significativa, sem qualquer supervisão. E portanto estamos a pedir aos pais, no fundo, para que peguem nas suas competências parentais e que as transportem para o mundo digital. Eu aqui gostava de sugerir aos nossos ouvintes um documento da Unicef que se chama Parentalidade na Era Digital e que está disponível a sua tradução para português no site da Ordem dos Psicólogos Portugueses. E, portanto, no fundo, o que nós estamos aqui a tentar ajudar os pais é perceberem que eles têm que falar, conversar com as crianças sobre os possíveis riscos ou perigos associados ao facto de navegarem no mundo virtual, portanto, transmitindo alguns conhecimentos sobre estas realidades, ajudando as crianças a identificar sinais de alerta e o que é que podem ser possíveis situações de risco ou até de perigo, e também desenvolverem competências não só para prevenir, mas também como para lidar, o que fazer, não é? Se eu, criança ou jovem, me deparar com alguma destas situações. Portanto, eu resumia aqui os objetivos da parentalidade digital, vamos lhe chamar assim, aqui em alguns pontos: comunicar abertamente com os filhos, envolver-se regularmente nas atividades que os filhos fazem na internet, proteger ativamente a reputação e a identidade digital dos seus filhos, aprender também com os filhos as oportunidades, não é? E explorar estas oportunidades imensas que a internet apresenta, proteger contra os possíveis perigos e, no fundo, pegar naquelas que são as suas competências parentais e transpô-las para o mundo digital. É isto que os pais devem tentar fazer, salientando aquilo que o Tito agora há pouco dizia. No fundo, uma das pernas da tal cadeira é efetivamente este trabalho com os pais, que eu acho que é fundamental. Ruth, então você já nos falou do trabalho que deve ser feito com os pais e pelos pais. Eu acho que chegou a altura então de ouvirmos o João. João, como representante das novas gerações, eu gostava de perguntar se alguma vez sentiu necessidade de limitar a divulgação que fazia da sua própria imagem nas redes sociais. Alguma vez sentiu que estava a ultrapassar o limite? Sentiu também, por outro lado, pergunto eu, se viu ultrapassada a sua vontade por algum familiar, algum amigo, ou seja, viu alguém da sua rede de contatos a colocar a sua imagem, a divulgar a sua imagem ou as suas ideias, sem que tivesse concordado com isso? Não, por acaso eu tive, portanto, nunca me aconteceu nenhum caso dos meus pais terem partilhado, divulgado uma fotografia que eu não tivesse, portanto, que eu não tivesse dado o consenso, e mesmo eu acho que nunca passei dos limites, não acho que haja perigo nenhum nas fotos que eu publico e divulgo nas redes sociais, mas conheço, portanto, tenho casos de amigos que sim, isso acontece, já aconteceu e ficam arrependidos, ou então essa coisa dos pais de divulgarem sem o consenso dos filhos, mas no meu caso, por acaso acho que nunca senti esse problema ou a necessidade de
portanto, nunca tive esse conflito, esse tipo de conflito na divulgação da minha imagem. Mas João, e costuma pensar nisso antes de fazer as suas partilhas? Ou seja, pensa se aquilo que está a colocar nas redes pode amanhã lhe trazer problemas? Pensa antes ou não? Não, porque também, portanto, publicar uma fotografia, se calhar num sítio que gostei, não faço muito mais que isso, divulgo os meus projetos, o meu trabalho, portanto, fotografias com amigos, mas nada de, portanto, sempre com, portanto, eu tenho noção antes de publicar alguma coisa, né? Por isso nunca tive esse problema, mas é como eu já disse também, tenho amigos que já falaram comigo e tudo, e tiveram esse problema, às vezes publicaram algumas fotografias que depois arrependeram-se e sentiram, portanto, que não, portanto, tiveram um sentimento de arrependimento depois de colocar a fotografia. Sentiram que não deviam de ter feito aquilo, né? Sim. Felizmente isso nunca me aconteceu, mas sim, eu conheço muita gente que isso já portanto, não é raro isso acontecer, tá? Muitos adolescentes. Ô João, e teve conhecimento no seu círculo de amizades de situações de bullying, digamos assim, situações de uns colegas que tenham se aproveitado de uma dessas partilhas assim inadvertidas, que não deviam ter sido feitas, para depois fazerem pressão sobre outros colegas? Isso já aconteceu? Já teve conhecimento? Questões, portanto, de bullying não, eu acho que cá em São Miguel em geral há uma zona muito mais pacífica nesse aspecto. Claro que já vi muito, portanto, existem muitos grupos entre amigos e há algum gozo entre algumas pessoas, às vezes de fotografias, e fazem piadas à volta de algumas situações, e até eu já sofri disso, mas nunca há um bullying portanto, não há um bullying assim com consequências graves. Eu não considero, sinceramente, eu não considero que seja bullying, acho que só faz parte, portanto, há gosto, toda a gente acaba por, os adolescentes e crianças têm sempre algum momento em que estão com amigos e fazem uma piada em relação a uma coisa, mas nunca há portanto, eu não considero bullying. Se for bullying, deve ser o mais, portanto, não é grave, não considero que seja grave, são piadas entre amigos, no máximo. Ainda bem, João, porque internacionalmente, e já agora vou voltar a chamar o Tito, nacionalmente vou lhe perguntar isso, mas internacionalmente já aconteceram situações bastante graves, por partilhas inadvertidas, digamos assim. Tito, já agora, tem conhecimento de situações graves de bullying aqui em Portugal? E também queria lhe perguntar uma coisa: o maior obstáculo à preservação da privacidade das crianças nas redes são os próprios pais? Pode-se dizer isso? Eu ia fazer, de facto, um comentário a estas duas questões. A questão das partilhas inadvertidas, e ocorre-me a certa altura, fui uma pequena localidade no interior do país, não vou dizer qual era, porque não interessa, em que uma das histórias que após a sessão que me é contada, não é uma história, aconteceu na realidade, é um jovem aluno de uma escola que na sua foto de perfil partilha ele, um rapaz, a beijar um outro rapaz. E a professora disse: então tu pões na tua foto de perfil a beijar um outro rapaz? É o meu namorado, eu sou homossexual. E a professora diz: eu não tenho nada, digamos, contra a tua orientação sexual. Tens é que pensar que estás num meio muito pequeno e que isso pode ter repercussões que à partida tu podes não estar a imaginar. E foi exatamente isso que aconteceu. O rapaz passou, digamos, a ser insultado no café local, não só na escola. Portanto, isto é um exemplo em como alguém que quis assumir a sua homossexualidade fala de uma forma bem intencionada, e essa informação depois é usada para o ofender, para o humilhar e para o denegrir. E infelizmente este tipo de situações acontece com mais regularidade do que nós gostaríamos que acontecesse, porque
muitas vezes, e acontece não só em meios pequenos, mas nos ambientes escolares acontece com alguma regularidade. Aliás, as ofensas com base na orientação sexual é algo que é muito comum nos comportamentos de bullying e de cyberbullying. Relativamente a situações limite, temos situações que nos são reportadas de automutilação e que podem ir desde jovens que se cortam até jovens que, por exemplo, vão tirando bocadinhos ao cabelo do couro cabeludo e que acabam por ficar muitas vezes com peladas por o estarem a fazer de uma forma regular. Não tenho conhecimento, há um caso no norte do país que não se chegou bem a apurar se terá sido em resultado de comportamentos de bullying, creio-se que sim, que é o jovem Leandro, tem ideia em Mirandela, que alegadamente se suicida na sequência de humilhações que sofreu no âmbito do bullying. Mas internacionalmente são mais do que muitos, infelizmente, os casos. Eu juntamente com o Luís Fernandes e com a Sónia Seixas organizamos uma coisa em outubro que é a Global Stop Cyberbullying Telesummit, e esse é um dos temas que normalmente abordamos, e na última edição tivemos uma mãe francesa cuja filha de 13 anos se suicidou em resultado de comportamentos de bullying, e sobre o qual depois escreveu um livro chama-se Marion, era o que é o nome da filha. Na edição de 2019 tivemos também duas mães canadianas também cujas filhas se suicidaram na sequência também de comportamentos de bullying e de cyberbullying, mas normalmente esses casos estão associados também a situações depressivas, que são acentuadas depois com os comportamentos de bullying e de cyberbullying. Relativamente à questão dos pais ser o principal obstáculo, eu estava a ouvir o comentário da Ruth, já agora um beijinho para ela e para a Odete, não tive a oportunidade também de as cumprimentar no início, e um abraço também para o João. De facto, Tito, desculpa lá, agora eu estou com ciúmes, porque cumprimentou a todos e a mim, o que é que os ouvintes vão pensar? Desculpa lá, não é? Já eu agora também quero um beijinho, mas pronto, adiante. Beijinho para si também. Obrigada. Mas dizia eu, de facto, sinto que às vezes os pais constituem-se um bocado como esse obstáculo. E eu ouvia a Ruth e senti que não é só os pais falarem com os filhos, ou seja, os pais, para poderem falar de facto com os filhos, sabendo daquilo que estão a falar, têm que informar-se primeiro, têm que tornar-se literados digitais. E o que eu sinto é que os pais ainda são muito iliterados digitalmente. Só para dar um exemplo. Se eu vou comprar para ter lá em casa uma câmara de monitorização para o meu bebê, para eu poder estar sossegado na sala e ele estar lá em cima no quarto, e ter acesso não só ao som, mas também ao vídeo, é bom saber que normalmente essas câmaras vêm com passwords por defeito. E eu devo mudar essa password, porque já são mais do que muitos os casos em que há intrusões a partir da internet nesse tipo de sistemas, porque esses sistemas estão ligados à internet. Já há casos de pessoas que fazem acesso indevido ao sistema e começam a falar com as crianças, por exemplo, e assustando-as. Há casos conhecidos disso, que até os próprios pais se assustam e quando chegam ao quarto se apercebem que há alguém na internet que está a falar com os filhos, não é? Portanto, é importante nós termos esse conhecimento. A mesma coisa se eu decidir oferecer um brinquedo eletrónico que se liga à internet pelo Natal, pelo aniversário e por aí fora, ver se de facto esse brinquedo se liga à internet, como é que ele se liga à internet, se tem alguma interface de controlo ou não. Portanto, o primeiro passo, acho eu,
é antes de nós falarmos com os nossos filhos sobre coisas que não dominamos, por exemplo, então no que toca aos videojogos, os pais não percebem patavina, não é? Porquê? Porque a maior parte deles não joga também. É importante nós sabermos daquilo que estamos a falar, senão não temos autoridade nenhuma, não temos credibilidade nenhuma, porque eles rapidamente se apercebem de que os pais não sabem do que é que estão a falar, estão a falar em função daquilo que ouvem na comunicação social e por aí fora. São alertas importantes. Ruth, eu estou aqui a pensar ainda numa outra coisa. O Tito já nos chamou a atenção para inúmeras situações, mas eu estou a me lembrar ainda de uma outra. Situações, por exemplo, como o do TikTok, não é? Um vídeo que é muito apetecível e que as crianças gostam muito, uma aplicação de vídeo. Eu me pergunto se não será difícil explicar às crianças os riscos que estão em causa. Quer dizer, uma criança fica tão contente por partilhar a sua pequena coreografia no TikTok, mas isso também pode ser arriscado. Como é que, do ponto de vista da saúde mental, se aborda com uma criança o perigo de algo que a faz feliz? Reforçando exatamente aquilo que o Tito acabou de dizer, de facto, a maior parte, não sei se é a maior parte, mas muitos pais, e eles próprios dizem, são info-excluídos e eles dizem isto desta forma. Portanto, não há uma boa literacia digital e, efetivamente, eu não posso nunca conversar com uma criança, estabelecer aqui uma ponte de comunicação aberta sobre todas estas questões, se eu, mãe ou pai, não souber do que é que estamos aqui a falar e das potencialidades e dos riscos que muitas vezes são inimagináveis associados a todas estas questões. E pegando até na questão dos jogos, é fundamental que os pais, por mais que odeiem, por exemplo, o Fortnite ou outros Roblox, etc., que os miúdos são apaixonados por esse tipo de jogos, que os possamos também jogar, entrar naquele mundo para conhecer, não é? Para podermos de facto perceber muitas vezes a extensão das questões que estão associadas e que passam ao lado de muitos pais. E também temos os outros pais que delegam tudo nos chamados filtros parentais, não é? E eu agora meti um filtro porque fui à net e achei que aquele filtro era adequado e agora não tenho que supervisionar, não tenho que estar preocupado e, portanto, acaba por haver aqui também alguma negligência. Eu costumo dizer aos pais, o filtro melhor do mundo, não é? Por melhor que seja, nunca pode se substituir à presença, à atenção e à supervisão parental. E só queria também, antes de responder aqui a esta questão mais específica da Cristiana, pegando aqui naquilo que o Tito dizia sobre os impactos que todas estas questões de bullying, cyberbullying têm nas crianças e esta violência, não é? Que acaba por ser aqui um veículo também, a net, um veículo privilegiado. Na clínica, não é? Na clínica eu tenho-me deparado com imensas situações, quadros depressivos, de ansiedade, de automutilação, que é algo que neste momento está a assumir uma expressão muito assustadora, inclusive é também de perturbações do comportamento alimentar, porque muitas vezes o Tito dava o exemplo do gozo e da discriminação associada às questões da sexualidade, mas temos também a questão do peso, a questão do corpo, não é? O chamado body shaming, e portanto temos também, ainda esta semana vi 3 adolescentes que decidiram simplesmente deixar de comer, portanto temos aqui quadros de anorexia graves e começar a vomitar cada vez que comem, como forma de dar resposta aos comentários depreciativos que têm ouvido e visto e lido nas redes por parte dos seus pares relativamente ao seu peso e ao seu corpo. E portanto temos também ideação suicida e por vezes também tentativas de suicídio. A semana passada também vi uma jovem que se tentou atirar de um 3º andar, exatamente também como consequência, não sei se é direta, mas há uma correlação, não é? Uma relação entre estas vivências e depois estas reações mais extremadas, diria eu. A Cristiana perguntava-me como é que nós podemos explicar isto a uma criança. Às vezes temos crianças de facto muito pequenas. Nós não nos podemos esquecer, voltando à questão da maturidade, que uma criança, por exemplo, em idade pré-escolar, ali ainda nos 5 anos, por exemplo, 4 anos, não tem uma capacidade de pensamento abstrata. Portanto, é muito concreta ao nível do seu funcionamento cognitivo. E esta ideia que nós, adultos e os adolescentes também já conseguem perceber, uma vez na internet, para sempre na internet, a pegada digital vai ficando lá. Mesmo que eu faça uma publicação e apague, já não tenho controle sobre essa mesma publicação. Isto não é fácil de entender para uma criança pequena, porque não é algo que ela perceba, porque não é concreto, isto é muito abstrato. E, portanto, naturalmente que aqui os pais têm que ter logo a partir dessa noção muito presente. Não basta explicar, porque a própria criança não sequer tem capacidade cognitiva para perceber.
Depois há outra questão muito importante, não é? Pegando até no exemplo do TikTok, que é os pais, e quando digo pais, digo também no contexto educacional, os professores, e portanto, pegando também na outra perna da cadeira, não é? Mais no contexto também educacional, a ensinarem desde cedo às crianças que há domínios diferentes, ao domínio público, ao domínio privado, e eu acrescentaria ainda ao domínio íntimo. E nós temos que saber fazer a diferenciação entre estes 3 domínios, e quando pensamos em publicar alguma coisa, e eu costumo dizer aos miúdos, pensem 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, como quem diz, vamos lá pensar bem, a que domínio é que esta publicação poderá pertencer? É do domínio público e, portanto, qualquer pessoa estranha que seja pode ter acesso. É do domínio privado, nomeadamente muitas vezes estamos a falar de publicações que envolvem grupos de pessoas, pares, amigos, que muitas vezes aquela fotografia lhe é tirada e é publicada e ninguém nunca foi consultado para perceber se dava de facto o seu consentimento para aquela publicação. É privado porque está a expor um contexto, por exemplo, do quarto desta criança ou jovem, porque está a expor uma determinada realidade ou vivência, ou estamos já num domínio íntimo, não é? Temos fotografias, por exemplo, com os chamados nudes, não é? Parcialmente nus, ou temos crianças e jovens, mais pré-adolescentes e adolescentes, que me dizem, não há problema nenhum em mandar um nude se eu desfocar a cara ou cortar a cara, e portanto na prática ninguém vai saber quem eu sou, mas temos muitas vezes depois estas situações que se perdem completamente o controle, às vezes esquecem-se que mesmo assim podem vir a ser identificadas. Lembro-me de uma adolescente que tinha uma determinada tatuagem e que, portanto, mesmo sem mostrar a cara, a tatuagem na barriga foi o suficiente para que na escola ninguém tivesse dúvidas de quem é que era aquela rapariga naquele nude e, portanto, ajudar-me-los a pensar sempre nesta perspectiva de que domínio é que eu estou a falar. E os vídeos do TikTok podem ser uma simples coreografia, mas às vezes acontece, tenho visto alguns vídeos assim, em que as crianças fazem o seu vídeo de TikTok em casa e depois lá atrás vê-se alguém a passar. Ou na parte de trás está uma porta aberta e consegue-se perceber. Ou seja, estão no fundo a expor a intimidade da vida privada e da vida íntima daquela família. E depois essa coreografia, o que é que têm vestido? Em que sítio é que estão? Que gestos é que fazem? Nós estamos a falar às vezes de crianças que fazem danças, não é? Que são muito inocentes. Estamos a falar de crianças pequenas, mas que podem ter uma conotação sexual. Aquelas danças em que eles abanam o rabo, em que eles fazem questão de dançar o twerk, etc., que eles gostam muito de fazer isso. Eles não têm noção, muitas vezes, de que alguém pode pegar naquela imagem e naquele movimento e distorcê-lo e dar-lhe uma conotação completamente diferente, e aquela mesma imagem pode ser perfeitamente excitante do ponto de vista sexual para alguém. E às vezes os pais ficam muito chocados quando se pensa nisto, mas isto é a realidade. Ruth, é a realidade, é muito importante chamar a atenção para isso. João, vou lhe perguntar uma coisa, então. Aparentemente a sua experiência tem sido, e ainda bem, positiva, não é? As suas partilhas têm sido até agora partilhas benéficas. Mas depois de ouvir tudo o que nós falamos aqui, ouvir todos os riscos para que os especialistas chamaram aqui a atenção, acha que vai mudar o seu comportamento? Vai pensar 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes antes de partilhar alguma coisa? Ou não? Ou vai continuar a agir por intuição? É como eu disse, no meu caso eu não sinto a necessidade de pensar mais do que eu já penso, porque a publicação de uma mera fotografia num sítio, numa paisagem bonita, ou porque estou com uma roupa bonita, não vejo problema nenhum nisso, mas eu percebo completamente o que é do que estavam a falar, portanto, dos perigos associados. E realmente há muita gente, mesmo essa questão dos nudes e tudo, é uma questão muito perigosa, uma questão delicada, e os TikToks e tudo mais. Mas, como eu disse, acho que cá em São Miguel, e talvez nos Açores em geral, a situação é muito mais calma em geral, entre adolescentes. Portanto, parece que é um grupo mais unido. Claro que existem algumas controvérsias e tudo, mas não como talvez em Portugal continental e fora de Portugal. Mas, portanto, no meu caso é isso. Eu não acho que seja preciso repensar mais do que eu já penso quando publico, porque não acho que haja um perigo no que eu ando a partilhar. Há, como eu disse, meus projetos pessoais, portanto, trabalho, meu trabalho, e fotografias que eu gosto. Mas sim, o que disseram, claro, tem toda a razão, é verdade e é uma realidade.
calhar pensa que não vai pensar, mas vai pensar, o João. Odete, eu queria fazer só 2 últimas questões. A primeira, queria que nos explicasse um bocadinho rapidamente a questão do acórdão do Tribunal da Relação de Évora, que o Tito levantou aqui lá no início da nossa conversa, mas que eu acho que é importante, porque é um precedente aqui em Portugal. E para finalizar, eu queria lhe pedir assim, um raciocínio, um pensamento sobre se, em conclusão de tudo que nós estamos aqui a falar, nós estamos sempre a falar numa questão de direitos humanos, no fundo. Eu acho que esta questão do falar do acórdão do Tribunal de Évora é importante aqui para a nossa discussão e para este tema. De facto, eu gostava de referir que nós ainda não falamos, que é o fenómeno chamado sharing, que é a combinação dos 2 vocábulos da língua inglesa, que é o sharing, o partilha, e o parenting, que é a parentalidade, que significa que é um ato em que os pais, os progenitores, partilham as fotografias e outras informações sobre os filhos menores nas redes sociais, muito embora muitas vezes com boas intenções e muitas vezes sem perceber as consequências, às vezes muito negativas dessa partilha. Relativamente o sharing desencadeia um conflito de direitos de personalidade e neste âmbito pergunta-se qual deles há de prevalecer, o direito da criança à imagem e à reserva sobre a intimidade da vida privada ou o direito do progenitor à liberdade de expressão e informação. E sobre esta colisão de direitos existem precedentes do Tribunal Constitucional Português e do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos que sobrevalorizam a vida privada do sujeito em detrimento da liberdade de expressão. E mais, e agora entrando em concreto no acórdão do Tribunal da Relação de Évora, este é um acórdão pioneiro nesta matéria, de 2015, e posicionou-se de forma favorável à proteção da imagem, privacidade e segurança da criança, acima do desejo de qualquer progenitor partilhar nas redes sociais as imagens, os dados e outras informações pessoais que permitam a identificação da criança. A decisão que foi preferida diz respeito a uma criança de 2 anos, que era a filha, no âmbito de um processo de regulação do exercício das responsabilidades parentais. Eu acho que é importante referir o que o acórdão menciona, porque de facto é pioneiro e isto depois teve, em termos de jurisprudência, teve um impacto ao nível do ordenamento jurídico interno. E refere que na realidade, estou a citar o acórdão, na realidade os filhos não são coisas, objetos pertencentes aos pais de que estes podem dispor a seu belo prazer. São pessoas e, consequentemente, titulares de direitos. Se por um lado os pais devem proteger os filhos, por outro têm o dever de garantir e respeitar os seus direitos. É isso que constitui o núcleo dos poderes e deveres inerentes às responsabilidades parentais e estas devem ser sempre norteadas no superior interesse da criança. Portanto, eu considero este acórdão pioneiro e importantíssimo e achei que devia fazer esta citação. Em relação, em termos de direitos humanos, de facto, isto sim é mesmo uma questão de direitos humanos e o próprio Comitê dos Direitos da Criança reconheceu que a rápida evolução do mundo digital pode afetar de maneira negativa ou positiva os direitos das crianças e adotou o novo comentário geral, o número 25, em março deste ano, e por isso teve a intenção esta necessidade de que esta realidade estava ainda um bocadinho fora em termos de legislação e ordenamento jurídico, se bem que isto vai impor um desafio enorme aos Estados-membros, aos Estados-partes da Convenção, de como implementar este novo comentário, mas há bons exemplos, como o Parlamento alemão aprovou no mês de março uma lei sobre a reforma da proteção de crianças e jovens no ambiente digital, tornando-se o primeiro país a incorporar as orientações deste comentário geral, e há outros exemplos, e a própria União Europeia também tem dado alguns passos, às vezes tímidos, mas têm, importantes, e eu tenho alguma esperança no futuro de que
em termos de atuação e de medidas, que por parte da União Europeia consigamos ter uma legislação mais robusta e que tenha o superior interesse da criança. Portanto, um caminho que está a se fazer, temos que acelerar, não podemos ser impulsivos quando em causa estão os direitos da privacidade das crianças e, sobretudo, quando os nossos comportamentos podem colocar em risco a segurança das nossas crianças. Temos de ser pedagógicos e reflexivos. Não podemos nos esquecer, como a própria Odete já escreveu num artigo de opinião para o Expresso, que embora na internet os dispositivos utilizados para aceder a ela e os serviços hoje disponíveis não tenham sido criados especificamente para as crianças, a investigação mostra que estas estão cada vez a utilizar mais de forma maciça este meio. Uma em cada 3 utilizadores da internet, à escala global, já é uma criança, ou seja, 71% dos conectados em todo o mundo são jovens entre os 15 e os 24 anos, em comparação com 48% da população total. Estes são dados da Unicef de 2017. Portanto, como estamos a ver, temos que ter realmente atenção, porque estamos todos envolvidos e temos todos de ser responsáveis pelo comportamento que temos nessas redes sociais, porque podem ter consequências graves esses nossos atos. Saímos daqui, no entanto, mais esclarecidos e, portanto, atentos. É isso que interessa. Antes de nos despedirmos, como é nossa tradição, vamos fazer as nossas sugestões para a próxima quinzena. Trago-vos aqui algo muitíssimo especial, o livro The Family of Man, que foi um trabalho exemplar que nos revela fotografias intemporais da humanidade a se fazer família. Uma descoberta que aconselho e que acho a não perder. Odete, qual a sua sugestão? A minha sugestão vai para um livro agora que eu li recentemente e ouvi, que se chama O Menino Colecionava Palavras, de Peter Hamilton Reynolds, e descreve o protagonista da história. É um menino chamado Jaime que colecionava palavras e que vai descobrindo a magia das palavras à sua volta. É um livro que celebra o momento em que encontramos as nossas próprias palavras e o impacto que elas podem ter quando as partilhamos com o resto do mundo. Esta história foi escolhida pelo casal Obama para uma sessão de leitura online no ano passado, quando as escolas estavam encerradas devido à pandemia, e já foi visto nas plataformas Facebook, Instagram e YouTube 10 milhões de vezes. Portanto, eu aconselho, já vi, já li e gostei imenso. Obrigada, Odete. Ruth, qual é a sua sugestão dessa vez? Hoje trago uma atividade. Ainda bem. E porque as crianças mais novas, especialmente mais novas, aprendem melhor a fazer e a experimentar do que só o ouvir, vamos-lhe dar aqui um papel mais ativo. Desafio os pais, os professores a criarem um sistema, por exemplo, de cartões, pensando um bocadinho num semáforo. O que é um cartão verde, amarelo e vermelho? O cartão verde associado a uma publicação segura, o cartão amarelo, risco, e o cartão vermelho, perigo. E depois que treinem com as crianças, por exemplo, façam 10 vídeos ou 6 vídeos no TikTok ou noutro sítio qualquer, e depois vão analisar cada vídeo e perguntem à criança: este vídeo como é que tu o classificarias? É verde, é amarelo ou é vermelho? Sendo certo que os vídeos amarelos, portanto que traduzem risco, significa que têm alguma informação privada e que tem que ser repensada, portanto vamos pensar como é que podemos reformular aquele vídeo de maneira a tornar-se um vídeo verde. E quando o vídeo for vermelho, alerta, perigo, bandeira vermelha, significa que tem conteúdos não só privados, como provavelmente íntimos, e é um vídeo que não pode ser, de facto, partilhado de qualquer forma. E eu acho que este sistema de cores pode ajudar as crianças mais novas a perceber aqui estes diferentes conceitos que podem ser um bocadinho abstratos para crianças mais pequenas. Útil, obrigada, mais uma sugestão útil. Antes de nos despedirmos, Tito, queria perguntar qual é o seu desejo para o futuro, que é uma tradição aqui do nosso podcast. O meu desejo para o futuro, agora apanhou-me assim um bocado na curva, mas a ideia é que todos nós, e sobretudo as crianças e os jovens, consigam usar as tecnologias de informação e comunicação para delas tirarem todo o potencial positivo que elas têm para oferecer à humanidade, e que as usem sobretudo como uma forma de afirmação da sua cidadania, que as usem para promover as causas que defendem e que lhes digam alguma coisa. João, já agora também quero saber o seu desejo para o futuro.
O que é que gostaria? O meu desejo, claro que desejo que, portanto, deixe de haver essa questão das cores do verde, amarelo e vermelho. Realmente é uma excelente ideia, porque portanto, as crianças aprendem melhor a experimentar em vez de, portanto, de ouvir. Portanto, pronto, eu penso que adotar estratégias como essas, mesmo nas escolas e tudo, em aulas como cidadania e tudo mais, é uma excelente ideia mesmo para acabar com esse tipo de perigos de partilhar, portanto, divulgar vídeos e fotos que as crianças não sabem, que não têm noção portanto, são vídeos talvez íntimos, como estavam a falar há bocado. E pronto, o meu desejo, eu penso que também será esse, acabar com esse perigo das redes, que há sempre um perigo associado nas redes sociais, mas diminuir esse perigo. Obrigada, João, acho que sim. Noção. Acho que estamos todos em comum aqui. Muito obrigada a todos, aprendemos muito hoje. Tenho a certeza de que a conversa terá sido útil a muitos ouvintes. Daqui a 15 dias cá estaremos outra vez reunidas para debater vários aspectos associados à saúde mental das crianças, ao regresso às aulas, às vacinas, a uma série de questões. Até lá, não se esqueçam de que estamos à espera das vossas partilhas, sugestões de temas, preocupações e conversas que gostariam de ter conosco e com os nossos convidados. Podem seguir e subscrever o As Crianças Importam nas plataformas que utilizam habitualmente para ouvir podcasts e também no site expresso.pt. Até lá, muita saúde e tudo de bom a todos. Muito obrigada.